Prosseguindo no estudo da apologética cristã, estamos na lição 2, vamos agora para o item 7.1.5, a idade da Terra. Acusação. A Bíblia erra quando afirma que a Terra tem 6.000 anos. Bom, nos nossos estudos aqui, nós já mostramos que em nenhum momento a Bíblia afirma que a Terra tem 6.000 anos. E aqui eu complemento para dizer a vocês, olha, eu não posso calcular o tempo da Terra até no terceiro dia, porque, segundo a Bíblia, o Sol só aparece no quarto dia. E, claro, o Sol ele é determinante para nós sabermos o tempo da duração de um dia. Então, a partir do quarto dia, eu acredito que o termo dia pode se referir a 24 horas. Mas no primeiro, segundo, terceiro dia, quando não tinha Sol, ou a luz do Sol não chegava aqui, então, nesse caso, eu não posso afirmar que eram dias de 24 horas. O dia de 24 horas é o dia terrestre. Se você pegar livros de astronomia, quando vai falar, por exemplo, de Marte, o dia de Marte já é outro tempo, e assim dos outros planetas, porque cada um gira no seu próprio eixo numa velocidade para determinar esse dia de 24 horas, ok? Então a Bíblia, ela afirma que o homem tem 6.000 anos na Terra. E nesse caso, eu desafio a ciência, em qualquer momento, achar um osso que ainda tenha carbono 14, tá ok? E que esse osso tenha mais de 6.000 anos. Nunca foi encontrado. Como eu disse para vocês, o mais antigo é a múmia de Gebelém, datada de 5.500 anos atrás. Os outros são fósseis. Fósseis, não existe cálculo preciso para fóssil, tá ok? Bom, vamos à defesa. Eu digo aí, a Bíblia não defende que a Terra tem 6.000 anos, ela defende que o homem tem 6.000 anos de existência, tá ok? Vamos lembrar que o apóstolo Paulo, ele diz claramente, Adão foi o primeiro homem, então ninguém pode dizer que existiu algum homem antes de Adão. Então, a cronologia bíblica, ela não é uma fábula, ela não é uma invenção. A Bíblia, ela nos indica tempos. É claro que não é um tempo que indique precisão de dia, mês, até um ano, porque os calendários, eles foram evoluindo. Hoje nós temos um calendário mais preciso, tá ok? Mas a Bíblia indica que Adão viveu 130 anos e gerou 7. Então você soma 130 anos na existência do homem na Terra. 7 viveu 105 anos e gerou Enos. Você soma esses 105 anos aos 130, vai dar 235. Se você for somando todas as datas que a Bíblia nos apresenta, nós encontramos tempos importantes. Por exemplo, de Adão até o dilúvio foram cerca de 1.700 anos. De Adão até Abraão, até a chamada de Abraão, foram cerca de 2.000 anos. Então a Bíblia, ela está sim apresentando tempos que nós podemos usar hoje para afirmar: Adão foi criado há cerca de 6.000 anos. Tá bom? O mundo, ele vai completar 6.000 anos agora em 2029. Data aproximada. Pode ser um pouco antes, um pouco depois. Como eu disse, essas datas não tem como ser precisas. Vocês sabem que até hoje não existe um calendário perfeito na face da Terra. Se vocês quiserem depois pesquisar, existe 2 calendários, que é chamado o ano trópico e o ano sideral, tá ok? E nenhum deles também a Terra consegue, vamos dizer, seguir ele com precisão. Por exemplo, o ano sideral, que é um ano que eles veem o tempo que a Terra dá um giro em torno do Sol, foi uma pesquisa rápida que eu fiz aqui no Google, né? Ele diz aqui, o ano sideral dura 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 10 segundos. Desculpe, o ano sideral é em referência às estrelas, do movimento das estrelas. 365 dias e 6 horas. Vocês sabem que as 6 horas geram o ano bissexto. Aquele que em fevereiro tem 29 dias, né? Porque aí, então, ele tem 360 dias. Por quê?
366 dias, porque você somou 6 horas em 4 anos, deu 24 horas. Os 9 minutos e 10 segundos, eles sobram todo ano, não tem como incluir, porque isso geraria um caos no mundo da informática, dos computadores, né? E já o ano trópico, ele é diferente, tá ok? Ele tem, na verdade, 365 dias, 5 horas, e não 6 horas, e acho que 45 minutos, mais ou menos isso. Então, o tempo que nós usamos, esses calendários, eles não são precisos, mas pelo tempo que a Bíblia calcula, nós sabemos que de Adão até Jesus foram cerca de 4.000 anos, até a morte de Jesus, ok? Isso estava programado. Você abre lá, por exemplo, em Êxodo 12, Deus disse para Moisés, olha, você vai separar o cordeiro pascal no 10º dia de Nissan, mas você não pode sacrificá-lo logo. Você só vai sacrificá-lo no 14º dia, ou seja, o cordeiro pascal tinha que ser guardado por 4 dias. E Jesus morre cerca de 4.000 anos depois da criação de Adão. Então, esses são números que a Bíblia apresenta, mostrando que esses números não são aleatórios. Esses números são para nós entendermos até questões proféticas. Jesus, o Cordeiro de Deus, tinha que morrer 4.000 anos depois de Adão. É por isso que nós estamos numa expectativa, nós não temos um calendário preciso, mas acreditamos que alguma coisa vai acontecer quando completar 2.000 anos da morte de Jesus. Talvez, é hipótese, talvez comece o chamado princípio de dores, um período de sofrimento que nós não sabemos quanto tempo vai durar. Mas também pode ser o arrebatamento da igreja, pode ser antes, pode ser depois, nós não sabemos precisamente o que vai acontecer. Mas olha, vai completar 2.000 anos da morte de Jesus e observe o que está acontecendo no mundo. O mundo, ele está caminhando para uma situação de caos, de guerra, de violência, caos político, caos na saúde e também caos na religião. Porque eu alerto a vocês que agora no dia 13 de novembro vai acontecer um movimento religioso no mundo e infelizmente evangélicos têm participado. O que ocorre? Os satanistas, é assim que nós definimos as religiões hindus, todos aqueles movimentos, né? Os islâmicos que aderem a esse movimento, judeus estão participando, católicos participam. É um trabalho de união das religiões e sabe aonde vai acontecer? No Monte Sinai, dia 13 de novembro, tá ok? Essa união das religiões, eu digo, é outro movimento profético. Quanto tempo falta para Jesus voltar? Nós não temos como precisar isso. Não vamos errar marcando a volta de Jesus. Mas nós observamos na história, não podemos negar que Adão foi criado. 2.000 anos depois que Adão foi criado, nós percebemos na cronologia bíblica, Deus chamou Abraão, ou seja, surgiu a era de Israel. Tá bom? 2.000 anos depois que Abraão foi chamado, nós percebemos, Jesus morreu. E agora vai completar 2.000 anos da morte de Jesus em 2029, mais ou menos em 2029. Então, assim como Deus chamou Abraão, né, 2.000 anos depois da criação de Adão, e agora 2.000 anos depois da morte de Jesus, Deus pode fazer também alguma coisa diferente na terra. Porque o que nós vemos é a igreja, irmãos, ela enfraquecendo. A igreja evangélica hoje, ela está enfraquecendo. A igreja, eu digo a igreja evangélica hoje, está comum nas Assembleias de Deus, por exemplo, chamar católico de irmãos. Irmãos, isso não é perseguição. Mas se a igreja Assembleia de Deus, que está chamando Calvino de irmão, Calvino era um herege, está chamando os católicos de irmãos. Se você se aproximar dos católicos, isso eu falo sem sombra de dúvida, estudando a história da igreja. Eu conheço bem a história da igreja. O que a igreja erra num ponto hoje,
Daqui 40 anos, esse erro aumenta. 80 anos, os erros vão aumentando. Então, se chamar católico de irmão hoje, daqui talvez 10 anos, 40 anos, você está fazendo o que os católicos fazem, ou seja, dia de finados, aí acho que é 2 de novembro, né? Você vai encontrar membros das Assembleias de Deus no cemitério cultuando os mortos. Porque é isso que os católicos fazem. Nós temos que saber que é uma religião separada de nós. Nós somos cristãos. Eles não seguem a doutrina cristã. O catolicismo adotou o paganismo. Não são só os cristãos que falam isso, não. Os ateus, os historiadores, pessoas de qualquer outra religião, veem que na história a Igreja Católica adotou o paganismo. Então vamos ficar com os olhos abertos, vamos ser vigilantes. Jesus pode voltar a qualquer momento. Olha, hoje é dia 29, vocês sabem que semana que vem, dia 5, vai acontecer algo especial. É o dia do Yom Kippur, é o dia do perdão. E quando completar esse Yom Kippur, faltarão 7 anos para o Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão dos 2000 anos da morte de Jesus. São temas importantes, são temas interessantes que a igreja tem que se concentrar em estudar. Mas o que você está vendo na igreja? Os púlpitos eles estão ocupados por pessoas que pregam a bênção financeira, só pregam a cura. A volta de Jesus, ela está sendo pregada hoje, menos do que era pregado na década de 70, quando eu era criança, na década de 80, quando eu era adolescente na igreja. Isso era um tema recorrente na igreja. Hoje a igreja abandonou esse tema. Nós temos aí pastores das Assembleias de Deus participando da união das religiões. Irmãos, quando eu era criança, eu ouvia no púlpito sendo pregado que o anticristo iria fazer uma união das religiões. Isso está acontecendo nesses últimos dias. E a igreja está preocupada com política, com poder, com crescimento, com construir novos templos. Infelizmente, o diabo está fazendo o quê? Ele está ganhando terreno. Ok? Está ganhando terreno. Então vamos ser vigilantes para não acontecer conosco o que aconteceu com Israel. Que Jesus Cristo disse que eles não souberam o dia da sua visitação. Jesus Cristo chegou e disse: eis aqui o ano aceitável do Senhor. Vocês sabiam que o ano que nós estamos vivendo, esse ano agora que começou, agora dia 25, começou há 4 dias, tá ok? Começou do sábado para o domingo, começou no domingo, dia 25. O ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu. Ele acontece de 50 em 50 anos. Esse ano que nós estamos vivendo é o ano do jubileu. E esse ano vocês podem pesquisar na internet, vocês vão encontrar. Israel retomou o pacto da terra. Eles estão deixando a terra descansar. Por quê? Porque é o 7º ano. Então, nós estamos vivendo períodos muito significativos, proféticos, né, que eu estou esperando Jesus a qualquer momento. Hoje eu posso dizer que Jesus pode voltar a qualquer momento. Há 100 anos, o cristão não podia dizer isso, porque Israel não estava na terra de Canaã, a construção do templo não tinha como se cumprir. Hoje tem como se cumprir. E há 2 anos, em 2020, uma autoridade de Israel esteve no Brasil e ele disse: nós podemos construir o templo a qualquer momento. Isso está perto de acontecer. E saiu uma notícia que Israel está construindo um aeroporto especial e um metrô especial que vai levar as pessoas direto do aeroporto até o templo. Isso é muito profético, irmãos. Isso é para nós olharmos para o céu e vermos Jesus está voltando. E quanto tempo vai durar? Nós não vamos cair no erro de marcar o dia, o ano da volta de Jesus, porque nós não temos como precisar isso, ok? Temos como precisar que nós estamos perto de completar 6.000 anos da morte de Jesus, mas isso não é uma... 6.000 anos da criação de Adão e 2.000 anos da morte de Jesus. Mas isso não é uma garantia de que ele vai voltar nesse tempo, né? Mas que bom que nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, mas vocês vão ver como é que estão as escolas dominicais, os seminários, o número de seminários que estão fechando
a que eu conheço, é muito grande, ou que estão em dificuldade. Por quê? O estudo da Bíblia está sendo deixado de lado, né? Existem pessoas que fazem do púlpito um espetáculo, desculpe usar essa expressão, mas é exatamente isso que está acontecendo. E essas igrejas, elas ficam lotadas, ok? Porque virou um grande show. Até a aparência da igreja hoje já é um show. Então vamos ser vigilantes nisso.